Fala pessoal, tudo beleza? Anderson Duarte para mais um vídeo aqui para vocês, falando um pouco sobre os equipamentos astronômicos. Eu vou mostrar para vocês aqui de maneira prática nesse vídeo como é que você sabe o cálculo da distância focal do espelho. Algumas pessoas já perguntaram aí como é que eu sei quando eu construir um espelho aqui, qual que é a distância focal dele, qual que é o comprimento do tubo para mim poder colocar esse espelho. Então, eu vou tirar essas dúvidas de vocês aqui nesse exemplo bem prático aqui para vocês. Olha só, aqui eu tenho o suporte do espelho primário. O espelho primário está aqui. Uma vela. Então, esse espelho está captando a luz dessa vela e está refletindo aqui nessa folha A4, nesse papel. Coloquei aqui uma caixinha, né, como suporte, só para vocês verem aqui o reflexo, né? Tá bem nítido aqui o reflexo dessa luz. A iluminação aqui está um pouco mais baixa, deixei um pouco mais escuro, exatamente para vocês poderem visualizar ali. Veja só o que acontece se eu coloco um pouco mais longe esse espelho, ó, a imagem embaça. Então ele perde o foco. Se eu coloco perto demais, acontece a mesma coisa, ele embaça, some o foco. Então a imagem nítida, quando eu tiver uma imagem bem nítida, eu consigo calcular aqui, ó, a distância focal. Tá bem nítida a imagem ali. Então a distância focal não é isso aqui, é metade desse valor, tá? Porque o que acontece? A imagem ela é refletida por esse espelho e por ele ser côncavo, né? Ser abaulado, vamos dizer assim, curvo. Então a imagem é captada aqui, ele traz aqui a imagem, ó, e chega no ponto focal aqui, inverte essa imagem e abre de novo. Daí por isso reflete ali. Então o ponto focal, que é onde você vai colocar o ocular, é na metade desse valor. Eu tenho uma trena aqui só para mostrar para vocês. Aqui eu deixei um pouquinho inclinado, só para vocês terem uma ideia, mas é 82 centímetros, né? Na ponta do espelho aqui até onde é projetada a imagem. Então, 820 milímetros. Então é metade desse valor, 410 milímetros. É praticamente isso que está dizendo lá no tubo do meu telescópio, né? Diz que ele tem 400 milímetros de distância focal. Esses 10 milímetros a mais, quando é 15 milímetros a mais, não é considerado, né? Porque isso daí você faz um ajuste no focalizador depois, né? Então, tranquilo. Então, de um modo geral, 410 milímetros. Quando você for construir o teu tubo, você vai fazer uns 8, 10 centímetros menor. É lógico que depende a largura do tubo, né? Talvez tenha que ser um pouco menor ainda. Você vai calcular isso porque o ponto focal ele tem que estar na direção ali do focalizador, né? Ele vai desviar naquele espelho secundário, né? A imagem vai ser desviada aqui e vai para o focalizador. Então você tem que descontar isso, né? Onde vai ficar o focalizador e até onde vai formar a imagem aqui, né? Na metade ali do focalizador, mais ou menos, para você captar ela com a ocular. Então vai ser 10, às vezes talvez até 15 centímetros menor o teu tubo para você poder ter a distância focal certinha, ela bater bem ali no focalizador e você só fazer um ajuste fino, tá? Então espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. A imagem está invertida exatamente por causa disso que eu falei para vocês, né? Ela é captada normal aqui, mas como ele vai para o ponto focal, chega aqui, ele inverte essa imagem e ela vai desse jeito ali, né? No telescópio acontece a mesma coisa, né? A imagem inverte, né? Ela não é captada exatamente no ponto focal, né? Um pouquinho acima, então ela já é captada invertida, né? Pela ocular. Mas é um exemplo prático para vocês aqui. Vocês podem fazer um teste desse em casa, né? Com uma folha sulfite. Se quiserem, pode baixar um pouco a iluminação também para vocês conseguirem entender exatamente onde vai dar o foco da imagem e calcular isso daqui, né? Metade desse valor é a distância focal, né? Então ele fica mais ou menos na metade aqui. Aí você vai construir o teu tubo um pouquinho menor para que você possa descontar, né, o suporte do secundário, tá? Onde vai ser desviada a imagem para o focalizador e assim por diante. Espero ter esclarecido para vocês de maneira simples isso daqui, né? Não é uma coisa assim tão didática, mas um exemplo fácil de entender como é que se calcula a distância focal no telescópio, né? Para quando você for construir um espelho ou se você já tem um espelho e quer construir o teu tubo, né? Então você consegue entender de maneira prática como é que funciona.
né? Só lembrando que se for fazer teste, prenda bem, né, o suporte aqui para não cair, não quebrar teu espelho, né? Então, para você ter toda a segurança nesse sentido. Mas é bem fácil, é bem simples, não precisa de uma lâmpada, né, uma luz forte, né? Desde que você baixe um pouco a iluminação no teu ambiente, você já consegue ter esse resultado, né? Veja que a vela aqui ela fica bem próxima, né? Fica um pouquinho para frente, é lógico, né? E bem próxima daqui, para que a gente consiga identificar aqui onde está o reflexo dela lá. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado desse vídeo aqui, tenham entendido. Se você gosta desse tipo de assunto, a gente tem no canal aí outros vídeos que falam sobre oculares, lente de Barlow, próprio telescópio e outras coisas do telescópio que você precisa saber antes de comprar, né, adquirir ou construir o seu telescópio. Né? Se inscreva no canal e em breve teremos outros vídeos aí com conteúdo interessante para você. Muito obrigado.